A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Queridos, vou trazer um assunto aqui muito top. Um assunto que praticamente é algo... vamos dizer assim, é uma revelação do próprio Deus. Uma revelação do próprio Deus. Por que uma revelação do próprio Deus? Porque é uma ideia totalmente desenvolvida, construída, um pensamento que o Espírito Santo de Deus nos faz assim compreender. Por essa nem os judeus esperavam. Nós estamos aí na foto que você está vendo, uma réplica aí, achada no Google, do Templo de Salomão. Qual é o tema desse vídeo? O tema é: qual é a glória da última casa? Eu sei que muitos costumam dizer da segunda casa, mas é da última casa, né? Uma exegese, né, do texto, o seu sentido original não é a segunda, né? É a última, ok? Então vamos lá. Primeiro, nós temos que falar da primeira. E a primeira está segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu, que consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não puderam entrar na casa do Senhor, pois a glória do Senhor enchia o templo do Senhor. Olha só, a glória da primeira casa foi tão grande a ponto dos sacerdotes não conseguirem entrar. Todos os israelitas, vendo o fogo descer, olha só, irmãos, todos os israelitas vendo a olho nu o fogo descer e a glória do Senhor repousar sobre a casa. Então, os fatos acontecidos, as características notórias da primeira casa sobrenatural foram visíveis. Prostraram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, adoraram e celebraram ao Senhor, pois é Ele bom e eterno é seu amor, pois Ele é bom e eterno é seu amor. Ok, somente até aí. Então, 2 Crônicas 7, do 1 ao 4, nós estamos vendo aí o relato da glória da primeira casa, ok? Eu acredito, né, para o vídeo não ficar muito longo, né, não fazendo uma pregação, é um estudo, Deus colocou no coração de Davi para essa construção. Por quê?
porque o povo peregrinava, então a arca, né, os lugares onde eles paravam para adorar era sempre imóvel. Então, já que eles estavam na terra que Deus separou para eles, então nasceu, né, Deus colocou no coração de Davi ter um lugar, um local, um templo, para que ali todos pudessem se reunir para poder adorar o Senhor. Então, Mister foi da vontade de Deus, esse lugar para reunir, para adorar. Então, tanto que a glória do Senhor desceu, né, confirmando, chancelando, respaldando. E de forma visível. Eles viram. Ok. E o que acontece agora? Acontece que no decorrer do tempo, o povo vai ali, né, se corrompendo. E aí vem o exílio. E agora nós vamos ler em Ageu 2, do 3 ao 9. O Ageu 2, do 3 ao 9, é a promessa, né? A promessa. Vamos ver como é que tá aqui. Ageu capítulo 2, versículo 3. Quem há entre vós, lembrando, a gente tem que se atentar para uma coisa. Quem foi pro exílio, quem foi exilado, Jerusalém foi destruída e tal, eles foram exilados. Quem foi pro exílio, criança, já estava aqui idoso, porque Jeremias tinha profetizado, construam suas vidas aí, vai durar 70 anos. Então quem foi idoso já estava morto, quem foi criança estava idoso. Olha só. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Ou seja, quem é que estava vivo que viu a primeira? Quem? Provavelmente eles só sabiam histórias do que aconteceu na primeira casa. Seus pais provavelmente contou para eles, na primeira casa eu vi, ninguém me contou, eu vi, fogo desceu do céu, consumiu o holocausto, nós não suportávamos entrar no templo. Então olha só, quem há entre vós que viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Ou seja, a respeito da segunda. Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ou seja, essa segunda não tinha, né? Essa segunda, ela não tinha toda essa ornamentação, esse glamour, esse ouro do templo de Salomão. A segunda era mais simples. A segunda era infinitamente inferior proporcionalmente com a primeira. Por isso que ele está dizendo. Até de madeira, muitas coisas. Como vedes agora, não é essa como nada comparada com aquela de Salomão? Aí vem aqui, ora pois, esforça-te. Zorobabel diz, o Senhor, esforça-te. Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos, todo o povo da terra. Diz o Senhor, trabalhai porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segunda palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos.
e a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Então Ageu profetiza que a glória da última casa será maior do que a da primeira. Só que o que acontece? Os judeus acham, acreditam, pensam que a segunda casa foi aquela. Essa aqui. Que a segunda casa foi aquela. Que Esdras e Neemias ali, na reconstrução, na pregação, eles acreditam que é aquela. Só que tem um problema. O texto diz que a glória é da última casa. E eles já estão na terceira e na quarta. Ué, então, já tem um problema aí, ué. Porque se a glória é da última, é porque não deveria ter mais nenhuma depois dela. Se fosse a glória da segunda casa, poderia profetizar depois a terceira, a quarta e a quinta. Porque os historiadores já consideram aquela casa lá que foi destruída em 70 como a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, porque ela foi reformulada, reformada, restaurada várias vezes. E a gente vai ver isso aqui para não ficar muito longo. Só que Ageu profetiza que a glória não é da segunda casa, não é da terceira, não é da quarta. A glória é da última casa. E que eu saiba, depois da última não tem mais nenhuma. Não vem mais nenhuma. E a última é tão poderosa que ela é insubstituível. Então vamos entender. Então cadê a glória da última casa? Porque aquela destruída em 70 não pode ser. Pois é, vamos continuar aqui a nossa reflexão. Esdras capítulo 10, versículo de 1 a 2. Esdras capítulo 10, versículo de 1 a 2. Agora a gente vai provar que não teve glória na segunda casa. Esdras 10 diz assim: E orando Esdras e fazendo confissão, chorando, prostrando-se diante da casa de Deus, da casa de Deus, ou seja, eles aqui, Neemias, consegue, através ali do rei, voltar, e ali ele reconstrói os muros, repara os muros, e ali vai haver a reconstrução, da segunda casa. E aí, quando tudo está prontinho, chama Esdras para trazer o quê? A palavra. E orando Esdras, fazendo a confissão, chorando com grande choro, diante da casa de Deus. A segunda. Ajuntou-se a ele, de Israel, uma grande multidão de homens, mulheres e crianças, porque o povo chorava com grande choro. Claro, mais de 70 anos esperando ver a casa. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o Senhor nosso Deus, casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, fazemos um concerto com nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido dela, conforme o conselho do Senhor e dos que temem diante do seu mandato. Façamos conforme a lei. Levanta-te, pois, porque a ti pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te, faz assim. Então Esdras se levantou, ajuntou-se os maiorais dos sacerdotes, os levitas e todos de Israel, de que fariam conforme esta palavra, e eles juraram. E Esdras se levantou diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joana, filho de Eliasibe, e vindo lá, pão não comeu, água não bebeu, porque estava angustiado pela transgressão dos do cativeiro. E fizeram passar pregão por todo Jerusalém, e todos os que vieram do cativeiro, porque se ajuntaram em Jerusalém. E que todo aquele em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciões, toda a sua fazenda se poria interdito, e este seria separado da congregação dos cativeiros. Então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias se juntaram em Jerusalém. Era o 9º mês, no dia 20 do mês, e todo o povo se assentou na praça da casa de Deus. Tremendo, porque este negócio, por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse: Vós tendes transgredido, casando com mulheres estranhas, multiplicando o delito de Israel. Agora, pois, faze confissão
ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a sua verdade, vontade. Apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estranhas. E respondeu toda a congregação e disse em alta voz: assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Então o que acontece aqui? Os que voltam, né, do cativeiro, e ali Esdras pede que eles despeçam as mulheres pelas quais eles casaram lá da Babilônia, o povo de outra terra, que agora eles iam voltar, regressar, nova vida. Então, para entrar no templo, na segunda casa, para participar de tudo de novo, depois de tanto tempo, né? Eles tiveram que, a gente tem que chamar essa segunda casa de a casa do concerto, porque foi a casa do concerto. Esdras fez um concerto com eles para diante de Deus na segunda casa. Só que aí o que eu te pergunto, cadê Ageu 2:9? Cadê a glória desta casa? Porque vocês têm que entender uma coisa. O que houve na primeira casa? O que houve na primeira casa? Fogo, poder, glória, certo? Fogo, poder, glória. O que tem na segunda? Choro e concerto. Choro e concerto. Não tem fogo, não tem poder e não tem glória. E a profecia de Ageu 2:9 diz que a glória da última casa será maior do que a da primeira. Não tem nada de maior ali. Não tem fogo, não tem poder, não tem glória. Então não tem condições nenhuma da segunda casa ser a última casa. A segunda casa não é a última casa. Não é a casa profetizada em Ageu. Então cadê essa casa? Vamos lá. Em 168 a.C., ok. Em 168 a.C., Antíoco Epifânio sacrifica uma porca sobre o altar de Jerusalém, dessa segunda casa aí. E entra no Santo dos Santos, ordena que o templo dos judeus seja dedicado a Zeus. A ausência da glória de Deus no santuário é conhecida pela manifestação do profano no lugar santo. Então, essa segunda casa aí foi profanada por Antíoco Epifânio em 168. O cara nesse templo aí, ele matou uma porca, entrou no Santo dos Santos, dedicou a segunda casa a Zeus. Foi profanado. Aí cadê a glória, mano? Cadê a glória? Não tem glória. A segunda casa não tem glória. Tanto que todas as reconstruções e reformas, agora que a gente vai chegar, que foram feitas nessa segunda casa, que foi considerada a segunda, a terceira, entendeu? Depois do que Antíoco Epifânio fez, o que fizeram depois, olha só, eu vou ler aqui, ó. Considerado por muitos historiadores como a terceira casa. Porque depois que Antíoco Epifânio profana, Herodes reconstrói, reformula, 4 anos depois, no primeiro século a.C., 164 aproximadamente. Então, no século I a.C., Herodes o Grande ordena uma remodelação ao templo, considerada por muitos judeus como uma profanação, com o propósito de agradar a César, tendo mandado construir nos vértices da muralha a Torre de Antônia, uma guarnição romana que dava acesso direto ao interior do pátio do templo. Olha só a diferença, realmente, a primeira e a segunda tem nos muros uma fortaleza que dá para soldados andarem ali, né? Ou seja, Herodes o Grande, ele acrescentou, ele remodelou, ele reformulou, e pelos historiadores essa é considerada já a terceira casa. Ué, mas não era a glória da última casa? Mas não teve glória E outra, os judeus ainda estão com pensamento, né, que eles podem, não, agora depois de 70 a gente precisa da terceira casa. É isso que eu estou falando para vocês. Não tem glória na segunda casa, porque já passou a segunda, a terceira, eles querem levantar a quarta.
né? Não tem glória na segunda casa, não tem glória nem na terceira, nem em casa nenhuma. Mas ué, Ageu 2:9, cadê a glória da última casa? Calma, você vai saber agora. Jesus vai falar aonde está a segunda casa e a sua glória. Lucas 21:5. Vou pegar aqui para a gente ler Lucas 21:5. Outro motivo pelo qual não teve glória nessa casa está em Lucas 21:5. Em Lucas 21:5, Jesus diz o seguinte: como alguns diziam a respeito do templo, que era ornado de belas pedras e de ofertas votivas, e disse: contemplai essas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Jesus aqui, pelo judaísmo, na linguagem humana, Jesus ele cometeu um grande pecado para os judeus. Tanto que na sua condenação, esse é um dos motivos pelo qual usaram contra ele. Porque falar contra o templo é pecado de morte, apedrejamento, na hora, sem tirar nem pôr, tchau. Falar contra o templo é pecado de blasfêmia, gravíssimo, morte. Está na lei, morte. Então, quando Jesus olha para o templo e fala, não vai ficar aqui pedra sobre pedra, que não... os discípulos se escandalizam e falam, meu Deus do céu, e agora? Tanto que eles perguntam, quando é que vai ser essas coisas? Então, Jesus jamais falaria contra a glória de Deus. Se houvesse glória no templo, Jesus não falaria contra o templo. Jesus não falaria contra um lugar aonde houvesse a glória do Pai, a glória de Deus, ok? Ele chega ali, expulsa os cambistas, mesmo que ele fale, a casa de meu pai deve ser chamada de casa de oração, não de o que vocês têm feito de covil de ladrões. Então, quando Jesus fala isso, de não tem mais glória aqui, a glória não está mais aqui. Então, vamos ler João capítulo 2, versículo 13 ao 21. Diz assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e cambistas sentados. Tendo feito um chicote de corda, expulsou todos do templo com ovelhas, com bois, lançou-os no chão. O dinheiro dos cambistas, derrubou as mesas e disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Recordaram-se seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Os judeus interpelaram-no, então dizendo: que sinal nos mostra para agires assim? Respondeu Jesus: destruí este santuário em 3 dias. Destruí este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Como que Jesus vai destruir a glória de Deus? Como que Jesus ia pegar uma casa aonde Ageu considerou como a maior glória de Deus, maior do que a primeira? Jesus não ia proferir palavras contras ou maldição, quanto mais destruição. Então vamos ver então como que vai terminar essa história. Jesus, eu destruo isso e em 3 dias eu levanto. E disseram então os judeus: 46 anos foram precisos para se construir este santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Ok. A reconstrução do templo foi iniciada no ano 19 antes da nossa era, a situação da paz. Ok. O que acontece aqui? Olha a fala forte de Jesus sobre essa questão.
Vamos ler agora Marcos 14, 53. Que eu falei que a fala de Jesus foi gravíssima, Marcos 14, 53. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e todos os chefes dos sacerdotes, os anciões, os escribas, estavam reunidos. Pedro seguiu de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. E sentado junto com as criados, aquecia-se no fogo. Ora, os chefes dos sacerdotes de todo o sinédrio procuraram um testemunho contra Jesus para matá-lo, mas nada encontraram, pois muitos davam falso testemunho contra ele. Mas os testemunhos não eram congruentes. Alguns, levantando-se, davam falso testemunho contra ele. Nós mesmos o ouvimos dizer: eu destruirei este templo feito por mãos humanas, e depois de 3 dias edificarei outro, não feito por mãos humanas. Mas nem quanto a essa acusação, o testemunho deles era congruente. Então olha só o que Jesus fala. Eu destruirei este templo feito por mãos humanas. E depois ele diz: eu reconstruirei este templo. Então, só para concluir essa parte, eu pulei um detalhe em João capítulo 2, versículo 20. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado, e tu o levantarás em 3 dias. Verso 21. Mas ele falava do templo do seu corpo. Do seu corpo. Então, ele disse e foi acusado diante das autoridades. Ele disse que destruiria este templo feito por mãos humanas e levantaria outro em 3 dias, não feito por mãos humanas. E aí ele vai dizer em João capítulo 13, João capítulo 2, do 13 ao 21, e destruirei e levantarei em 3 dias outro no meu corpo. Pegou o mistério, né? Agora vamos ver, agora sim será revelado cadê a glória da última casa. Jesus já falou onde é que ela ia estar. Vamos ver se você pegou o fio agora. Vamos para Lucas, agora vamos chegar na glória da última casa. Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Lucas 24, no seu versículo 49, diz: eis que eu enviei sobre vós, eis que eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade até serdes revestido da força do alto. Em outras versões, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas cadê a glória da última casa? Vamos aí. Agora chegamos na glória da última casa. Ok? Se você ficou até aqui, você será agraciado com essa revelação. Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, sobreveio no céu um ruído, como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa. Vocês estão lembrando lá da glória da primeira casa? O que teve na glória da primeira casa? Uma presença poderosa de Deus tão grande no templo, que os sacerdotes não conseguiam entrar, suportar, e eles viram a olho nu o quê? O fogo descendo e consumindo o holocausto. Então teve coisas visíveis e audíveis. Ok, presta atenção. Um ruído, um veemente impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceu-lhes então línguas de fogo, que se repartiram e se repousaram sobre cada um deles.
E todos ficaram repletos, cheios, plenos do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. Olha só, aí está a glória da última casa. E para concluir, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Para concluir, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Amados, fazendo uma recapitulação, Ageu 2,9, a glória da última casa tem que ser maior do que a da primeira. Primeiro ponto, é a glória da última, não é da segunda. Por que a última? Porque não tem outra depois dessa. É por isso que é a última. Não existe outra depois dessa. E realmente não existiu outra. Mas vamos entender. E aí o que acontece? Jesus falou, eu destruo este lugar feito por mãos humanas e reconstruo 3 dias depois no meu corpo. Então, o templo deixou de ser aquela coisa feita por mãos humanas e Jesus falou, reconstruirei no meu corpo. Então, simbolicamente, qual é a última casa? Porque depois de Cristo não existe mais nenhuma. Se a última casa é o corpo de Cristo, então não existe nenhuma outra casa maior e mais poderosa do que essa. E aí Paulo vai completar. Ora, esse corpo de Cristo agora é a igreja. Uai, então tá certíssimo. Por isso que ele falou, ficar em Jerusalém, até que a glória caia sobre a última casa. Que a última casa é a igreja. Só que aí que tá, a glória da última casa é tão poderosa, mas tão poderosa que tem 2000 anos que ela tá caindo. Oh, glória! A glória da primeira casa só caiu aquela vez. Ageu tá certo. A glória da última casa é maior, mas tão maior que tem 2000 anos que ela tá caindo e não para de cair. A glória da última casa foi maior. Ficar em Jerusalém até que a glória da última casa venha sobre vocês. E veio audível e visível fogo, poder e glória. Tão maior quanto a da primeira, que na primeira casa ninguém se encheu tanto a ponto de falar em outras línguas e glorificar a Deus em línguas. E a última, sim, porque depois dela não tem mais nenhuma outra. Essa é a última, é o corpo de Cristo, é a igreja. E ela foi tão poderosa, que está caindo até hoje. E quando caiu, foi 1000 vezes mais extraordinária do que a primeira. Estou tão edificado em poder trago esse estudo. Espero que você tenha se edificado. Você é a glória da última casa, desde que você seja o corpo de Cristo, desde que você seja a noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor, membros do seu corpo, porque a glória da última casa desceu e ainda desce e descerá sobre você, sobre a igreja do Senhor.